Antes de qualquer guerra começar, antes de alianças, heróis ou esperança, houve um fim. Um fim tão rápido que a humanidade sequer entendeu que estava morrendo. Durante séculos, os humanos olharam para o céu, acreditando que o maior perigo viria de dentro do próprio planeta. Guerras, colapsos, extinções anunciadas. Mas o verdadeiro fim não veio do chão que pisavam. Veio do espaço que observavam em silêncio. Naquele dia, não houve alarmes globais, nenhuma mensagem de emergência, nenhum tempo para arrependimentos. A Terra seguia sua rotina comum. Satélites transmitiam dados, aviões cruzavam os céus, cidades pulsavam com milhões de vidas que acreditavam ter um amanhã. Então, sem aviso, o espaço ao redor do planeta se dobrou. Uma presença colossal surgiu além da órbita lunar. Não era uma frota, não era uma arma visível, era algo maior. Uma estrutura alienígena tão avançada que os sistemas humanos sequer conseguiram identificá-la como ameaça. Em menos de um segundo, uma energia desconhecida foi liberada. Não houve explosão no sentido humano da palavra. O planeta simplesmente começou a se desfazer. Os oceanos evaporaram em instantes. Continentes se partiram como vidro. A atmosfera foi arrancada em um sopro silencioso. Cidades inteiras desapareceram antes que qualquer pessoa pudesse levantar os olhos. Bilhões de vidas foram apagadas sem dor, sem luta, sem despedida. Em poucos segundos, a Terra, o berço da humanidade, palco de toda a sua história, sonhos e erros, deixou de existir. Onde antes havia um planeta azul, restou apenas um cinturão de poeira, rochas incandescentes e ecos eletromagnéticos vagando pelo vazio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhuma transmissão, nenhum pedido de socorro. Apenas destroços orbitando um espaço que agora parecia indiferente. A humanidade não perdeu uma guerra. Não falhou em se defender. Ela simplesmente foi apagada. E naquele imenso vazio recém-criado, o universo seguiu seu curso como se nada tivesse acontecido. Mal sabia ele que entre os restos daquele mundo morto ainda existia algo perigoso, um sobrevivente. O universo não costuma deixar testemunhas. Quando um mundo morre, tudo o que ele foi deveria morrer junto. Mas às vezes, o acaso, ou algo muito maior, decide poupar uma única vida. Não por misericórdia, mas por consequência. Entre os fragmentos incandescentes que um dia formaram a órbita da Terra, uma única assinatura humana ainda piscava no vazio. Uma nave de patrulha antiga, marcada por arranhões de missões esquecidas, flutuava silenciosa entre destroços de satélites, pedaços da Lua e poeira planetária. Dentro dela estava Elias Cady. Ele não era um herói, não era um estrategista lendário, nem o rosto de nenhum projeto militar importante. Elias era apenas um oficial de média patente, deslocado para uma missão de rotina longe demais para morrer com o resto do planeta. Um erro de escala, um detalhe insignificante, que agora separava a vida da extinção total. Quando os sensores da nave finalmente se estabilizaram, Elias viu o que restava da Terra. Ou melhor, viu a ausência dela. Onde deveria haver um planeta inteiro, havia apenas um anel de ruína girando lentamente como um túmulo sem nome. Ele tentou contato, chamadas de emergência, códigos militares, frequências civis, antigos canais que ninguém mais lembrava existir. Nada respondeu. Nenhuma voz humana ecoou de volta, apenas estática. Foi ali que a ficha caiu. Não havia frota, não havia comando central, não havia governo, nação ou bandeira. Tudo tinha morrido junto com o planeta. Elias desligou os comunicadores e permaneceu imóvel por longos minutos, encarando o vazio. Cada segundo que passava tornava mais real uma ideia impossível. Ele era o último humano consciente
em todo o universo conhecido. Os registros da nave confirmaram o impensável. Todas as colônias dependiam da Terra. Todos os centros de decisão estavam ali. Com a destruição do planeta, a humanidade havia sido decapitada em um único golpe perfeito. Sem perceber, Elias passou a carregar algo maior do que a própria vida. Ele não era apenas um sobrevivente, era uma relíquia viva. O último capítulo de uma espécie inteira. Sem líderes para obedecer, sem ordens para cumprir, Elias assumiu o comando da nave por direito absoluto. Não por patente, mas por exclusão. Se existia um representante da humanidade, esse alguém agora era ele. Sozinho, cercado por um cemitério orbital, Elias Cade fez a primeira escolha verdadeiramente humana desde o fim da Terra. Não desligou os sistemas, não se rendeu ao vazio, não pediu para morrer. Ele registrou tudo, cada dado, cada imagem, cada prova do que havia sido feito. Porque mesmo que não restasse ninguém para ouvir, alguém, em algum lugar da galáxia, precisava saber. A humanidade havia acabado. Mas ainda não tinha sido esquecida. Não existe manual para o fim de um mundo. Nenhum treinamento prepara alguém para acordar em um universo onde tudo o que você conhecia deixou de existir. O luto, nesse caso, não é um processo, é um choque contínuo entre a memória e o vazio. Sozinho na ponte da nave, Elias Cade acessou os últimos registros salvos da Terra. Arquivos fragmentados, transmissões interrompidas, imagens incompletas captadas por satélites segundos antes de serem destruídos. Cada frame carregava um pedaço de um planeta que já não podia mais ser salvo. Ele viu cidades iluminadas pela noite, oceanos refletindo a luz do sol, sinais de vida comuns demais para parecerem frágeis. Depois, distorções, falhas e o fim abrupto de tudo. Elias não chorou, não porque não sentisse dor, mas porque o choque era grande demais para permitir qualquer reação humana comum. O luto, para ele, não teve cerimônia nem tempo. Foi comprimido em silêncio, esmagado pela urgência de continuar respirando. A nave exigia decisões. Sistemas precisavam ser estabilizados. Rotas precisavam ser recalculadas. Alertas piscavam, pedindo um comandante que já não existia. Pela primeira vez, Elias entendeu algo cruel. Se ele não assumisse o controle, até mesmo aquela última nave humana seria perdida. Ele hesitou diante do painel de comando. Ao aceitar aquela posição, estaria assumindo algo impossível. Não apenas o controle de uma nave, mas o peso simbólico de uma espécie inteira. Cada escolha que fizesse, a partir daquele momento, seria feita em nome de bilhões que não podiam mais opinar. Elias autorizou a transferência de comando. O sistema reconheceu sua biometria. Um simples aviso apareceu no painel. Comandante ativo. Não houve aplausos, não houve testemunhas. Apenas um título vazio ecoando em uma nave silenciosa. A culpa veio logo depois. Por estar vivo. Por ter sobrevivido quando ninguém mais sobreviveu. Por representar a humanidade sem jamais ter pedido por isso. Ele se perguntou quantas decisões erradas haviam levado a esse fim. Quantos sinais ignorados, quantas ameaças subestimadas. E, acima de tudo, se a humanidade realmente merecia ter sobrevivido através dele. Mas o universo não esperaria suas dúvidas. Assumir o comando não era um ato de coragem. Era uma imposição da realidade. Se Elias falhasse, o último vestígio humano desapareceria sem deixar sequer um registro verdadeiro do que havia acontecido. Respirando fundo, ele organizou os arquivos, priorizou os dados do ataque e estabeleceu protocolos de sobrevivência. Cada comando dado era um lembrete silencioso de que ele não falava mais apenas por si. Ele falava por um planeta morto. E naquele momento, Elias Cade
deixou de ser apenas um homem tentando sobreviver. Tornou-se algo muito mais pesado e muito mais solitário, o guardião da memória humana. Nenhuma tragédia acontece sem um autor. Por maior que seja a destruição, sempre existe uma mente por trás do caos. E para Elias, descobrir quem havia feito aquilo não era apenas uma questão de vingança, era a única forma de dar sentido ao fim de um mundo inteiro. Horas após assumir o comando, Elias iniciou a análise completa dos dados coletados no momento do ataque. Fragmentos de energia residual, padrões gravitacionais impossíveis e assinaturas tecnológicas que não correspondiam a nada já catalogado pelos humanos. No início, os sistemas falharam em reconhecer a origem. Mas conforme os algoritmos cruzavam bancos de dados antigos, registros diplomáticos esquecidos e alertas ignorados por décadas, um nome começou a se repetir nos arquivos mais antigos da frota humana: Império Varum. Uma coalizão de raças alienígenas que habitava regiões profundas da galáxia, além das rotas comerciais conhecidas. Para a maioria dos humanos, os Varum não passavam de rumores, citados em relatórios classificados e tratados como uma ameaça distante demais para justificar preocupação real. Eles estavam errados. Os Varum não eram uma única espécie, mas uma união forçada de civilizações moldadas pela guerra. Raças que acreditavam que o universo só permanecia estável quando espécies imprevisíveis eram eliminadas antes de crescer demais. E para eles, a humanidade se encaixava perfeitamente nessa definição. Nos registros decodificados, Elias descobriu algo ainda mais perturbador. A Terra vinha sendo observada há décadas. Cada avanço tecnológico humano, cada expansão orbital, cada tentativa de contato com o espaço profundo havia sido monitorada em silêncio. A destruição do planeta não foi uma resposta. Foi uma decisão antiga, executada com precisão cirúrgica. O ataque não tinha como objetivo vencer uma guerra. Seu propósito era apagar o centro nervoso da humanidade em um único golpe, deixando os sobreviventes espalhados, desorganizados, fáceis de caçar. Elias compreendeu a verdade cruel naquele instante. A Terra foi apenas o começo. Nos arquivos Varum, a humanidade aparecia como uma espécie instável, emocional demais, adaptável demais, perigosa demais para coexistir a longo prazo. A extinção completa já estava planejada. A destruição do planeta era apenas a primeira etapa de um processo frio e metódico. Sozinho na ponte da nave, Elias sentiu algo diferente do luto ou da culpa. Sentiu medo, não por si mesmo, mas pelo que ainda podia acontecer. Se os Varum tivessem sido capazes de apagar um planeta inteiro sem serem detectados, quantos outros mundos já teriam desaparecido da mesma forma? A partir daquele momento, Elias não era mais apenas um sobrevivente tentando entender o passado. Ele era um alvo. E, em algum ponto do espaço profundo, o Império Varum já devia saber que um humano ainda estava vivo. Quando tudo o que você conhece foi destruído, fugir parece a única resposta lógica. Desaparecer no vazio, desligar os rastros, sobreviver em silêncio. Era isso que qualquer protocolo humano recomendaria. Mas Elias já não seguia protocolos de um mundo que não existia mais. A nave estava pronta para partir em qualquer direção. Hiperespaço calibrado, reservas mínimas de energia, sistemas de ocultação funcionando. Elias poderia se esconder entre rotas abandonadas, viver o resto da vida como um fantasma do universo. Mas cada vez que olhava para os registros da Terra, uma certeza o impedia. Fugir significava aceitar que o Império Varum venceria sem resistência. Sem frota, sem exércitos e sem aliados, Elias tomou a decisão mais irracional possível.
Não iria se esconder. Não iria tentar salvar a própria vida. Iria fazer exatamente o oposto. Ele abriu os mapas estelares antigos, aqueles marcados em vermelho nos arquivos humanos. Regiões proibidas. Espaços onde a navegação era evitada por conta de guerras intermináveis, raças hostis e tratados quebrados há milênios. Ali viviam civilizações alienígenas que não confiavam em ninguém, muito menos em humanos. Elias traçou uma rota direta para o caos. Seu objetivo não era pedir ajuda. Não havia tempo nem autoridade para isso. Ele não levava promessas de aliança, tecnologia ou poder. Levava algo muito mais perigoso: a verdade. A prova de que uma força desconhecida era capaz de apagar planetas inteiros sem aviso. A cada salto, os sensores detectavam armamentos apontados, frotas ocultas, sinais de conflito constante. Qualquer erro significaria a destruição imediata da nave. Ainda assim, Elias seguiu em frente, ignorando o medo que gritava para ele parar. Ele sabia que aquelas raças se odiavam, que haviam travado guerras por gerações, mas também sabia de algo que nenhuma delas podia ignorar. Nenhuma estava preparada para enfrentar o que havia destruído a Terra. Ao se aproximar do primeiro território alienígena, Elias gravou uma mensagem simples. Não um pedido, um aviso. Hoje foi o meu mundo. Amanhã pode ser o de vocês. Ao apertar o comando de transmissão, Elias entendeu o peso real de sua escolha. Se fosse morto ali, ninguém jamais saberia o que havia acontecido com a humanidade. Mas se fosse ouvido, o universo inteiro poderia mudar. Pela primeira vez desde o fim da Terra, Elias não estava apenas reagindo à tragédia. Ele estava desafiando o destino. E, sem perceber, dava o primeiro passo para uma guerra muito maior do que qualquer espécie já havia enfrentado. A galáxia era antiga demais para confiar em estranhos. Entre aquelas civilizações, guerras haviam começado e terminado antes mesmo de a humanidade descobrir o fogo. Ódio não era emoção, era tradição, e Elias estava prestes a caminhar direto para o centro desse abismo. A nave humana foi cercada no instante em que cruzou a fronteira do primeiro sistema proibido. Frotas alienígenas surgiram do nada, armamentos ativados, sensores vasculhando cada centímetro do casco. Para eles, um humano solitário não era um emissário, era uma anomalia. Elias foi escoltado até uma estação colossal, construída a partir de tecnologias incompatíveis entre si. Um símbolo perfeito daquele lugar. Várias raças dividindo o mesmo espaço, unidas apenas pela desconfiança mútua. O conselho se reuniu em um salão circular. Ali estavam espécies que não compartilhavam linguagem, biologia ou moral. Algumas respiravam gases tóxicos. Outras se comunicavam por pulsos de luz ou vibrações. Muitas haviam travado guerras entre si por milênios e ainda carregavam as cicatrizes desses conflitos. E no centro de tudo, um humano. Elias sentiu o peso dos olhares. Para eles, ele não representava poder, representava fraqueza. Uma espécie pequena, recém-chegada ao cenário galáctico e já extinta. O desprezo foi imediato. Chamaram-no de sobrevivente acidental, de erro estatístico, de prova de que a humanidade nunca deveria ter deixado seu planeta. Alguns sequer acreditavam que a Terra tivesse existido de verdade. Foi então que Elias ativou os registros. O salão foi preenchido por hologramas da Terra antes do ataque. Um mundo vivo. Oceanos, cidades, bilhões de sinais biológicos ativos. Em seguida, as imagens mudaram. A distorção do espaço. A energia impossível. O planeta sendo apagado em segundos. O silêncio caiu. Elias mostrou assinaturas tecnológicas, padrões de destruição, dados que nenhuma daquelas civilizações conseguia negar. Aquilo não era uma arma comum. Era algo além
do que qualquer deles possuía. Por fim, ele falou, não com raiva, não com desespero, mas com uma frieza que surpreendeu até a si mesmo. Vocês podem continuar se odiando, podem continuar lutando entre si, mas entendam uma coisa: a Terra não foi um acidente, foi um teste. Alguns líderes reagiram com indignação, outros com medo. Elias continuou, hoje foi o meu mundo. Amanhã pode ser o de vocês. E quando perceberem, não haverá tempo para conselhos. A mensagem era simples, brutal, irrefutável. Ele não pediu ajuda, não implorou por proteção. Apenas deixou claro que, se permanecessem divididos, seriam apagados um por um, exatamente como a humanidade havia sido. Ao deixar o salão, Elias não sabia se seria preso, executado ou ignorado. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em séculos, aquelas raças não discutiam entre si. Discutiam sobre o mesmo inimigo. E sem perceber, Elias havia plantado algo raro naquela parte da galáxia. Dúvida. E junto dela, medo. Nada une inimigos mais antigos do que o medo de desaparecer. Durante eras, aquelas raças acreditaram que suas guerras eram eternas, que sempre haveria um amanhã para continuar lutando. Mas a destruição da Terra introduziu uma ideia nova e insuportável. Talvez não houvesse tempo suficiente para o ódio, a aliança improvável. Os conselhos não se desfizeram após a partida de Elias. Pelo contrário, permaneceram reunidos por ciclos inteiros, debatendo algo que nenhum deles gostava de admitir em voz alta. Se um planeta havia sido apagado com tamanha facilidade, então nenhum mundo estava realmente seguro. As primeiras respostas não foram heróicas, foram cautelosas. Grupos de observação foram criados em segredo. Antigas rotas de guerra passaram a ser usadas para vigilância. Espiões, sensores e sondas foram enviados para regiões próximas ao território do Império Varum. E o que encontraram confirmou o pior. Sinais de frotas em movimento, testes de armas em estrelas mortas, mundos inteiros catalogados como alvos futuros. A Terra não havia sido especial, apenas a primeira. Diante disso, tratados impensáveis começaram a surgir. Nada grandioso, nada duradouro. Apenas acordos frágeis, escritos com desconfiança e assinados com a certeza de que poderiam ruir a qualquer momento. Raças que haviam se exterminado por gerações concordaram pela primeira vez em não atirar umas nas outras. E no centro dessas negociações, o nome de Elias Cade era repetido. Ele não tinha poder político, não comandava exércitos, mas carregava algo mais forte do que qualquer frota. A prova do que acontece quando uma ameaça é ignorada até ser tarde demais. Para alguns, Elias era um aviso vivo. Para outros, um símbolo de culpa. Para muitos, a última chance de não repetir o erro da humanidade. Conforme os encontros avançavam, Elias passou a ser convidado. Não como líder, mas como referência. Sua presença lembrava a todos que aquela aliança não existia por confiança, e sim por sobrevivência. Ele ouviu discussões acaloradas, ameaças veladas e acusações antigas ressurgirem. Mas sempre que o ódio ameaçava dominar a sala, alguém mencionava a Terra. E o silêncio retornava. Pouco a pouco, corredores antes proibidos foram abertos. Tecnologias incompatíveis começaram a ser adaptadas. Frotas foram reposicionadas não para atacar inimigos antigos, mas para observar um inimigo comum. Elias percebeu então que havia deixado de ser apenas o último humano. Ele havia se tornado um marco histórico. O ponto exato onde o universo poderia escolher entre continuar dividido ou aprender com um planeta morto. A aliança era imperfeita, instável, cheia de rachaduras, mas existia. E pela primeira vez desde o fim da Terra, Elias sentiu algo que não parecia culpa nem medo. Parecia esperança.
Toda aliança nasce frágil, mas a guerra não espera que ela amadureça. Quando o primeiro disparo foi feito, não houve declaração formal, nem discursos grandiosos. Houve apenas uma constatação silenciosa, atravessando a galáxia inteira. O Império Va'Run havia sido descoberto. E não pretendia recuar. O conflito explodiu de forma quase simultânea em dezenas de sistemas. Frotas Va'Run surgiram das sombras do espaço profundo, com a mesma precisão que havia apagado a Terra. Mundos fronteiriços foram atacados, estações destruídas, civilizações inteiras colocadas à prova em questão de horas. Mas desta vez, algo era diferente. Quando os primeiros pedidos de socorro ecoaram pelo vazio, eles não encontraram silêncio. Naves de formatos impossíveis saíram do hiperespaço lado a lado. Tecnologias que jamais haviam sido sincronizadas agora operavam em conjunto. Espécies que antes se atacavam à primeira oportunidade dividiram formações defensivas, cobrindo as falhas umas das outras. Pela primeira vez na história conhecida, a galáxia lutava como um único corpo. No centro daquela ofensiva improvável estava uma nave antiga, pequena se comparada aos colossos alienígenas ao redor. Um casco humano marcado pelo tempo, remendado com tecnologias que não haviam sido feitas para coexistir. E dentro dela, Elias Khad. Ele não comandava aquela guerra por superioridade militar. Sua nave não era a mais poderosa, nem a mais rápida, mas era o ponto de referência, o símbolo silencioso do que acontecia quando se falhava em agir cedo demais. Elias não gritava ordens. Ele transmitia decisões claras, objetivos diretos, sempre lembrando a todos o que estava em jogo. Não territórios, não glória, mas sobrevivência. As batalhas eram caóticas. O espaço se iluminava com armas que dobravam a luz, rasgavam campos gravitacionais e faziam estrelas parecerem pequenas. Mundos eram defendidos ao custo de frotas inteiras. Alguns se perdiam. Outros resistiam por pouco. E a cada vitória parcial, o Império Va'Run respondia com brutalidade calculada. Eles não lutavam por emoção. Lutavam como quem executa um plano antigo, adaptando-se rapidamente à resistência inesperada. Ainda assim, pela primeira vez, encontravam algo que não previram: cooperação entre espécies que deveriam estar em guerra umas com as outras. Em meio ao caos, a nave humana avançava, não como um general distante, mas como alguém que já havia perdido tudo. Elias estava sempre na linha de frente, não por bravura, mas porque entendia melhor do que ninguém o custo da derrota. Para muitos soldados alienígenas, ver aquela nave ainda lutando era desconcertante, um lembrete de que a humanidade havia sido destruída. E mesmo assim, se recusava a desaparecer. A guerra se espalhou pelas estrelas. E, enquanto o universo ardia em conflito, uma verdade começava a se tornar clara para todos os lados. O Império Va'Run havia iniciado a guerra, acreditando que estava eliminando uma ameaça. Mas, ao destruir a Terra, havia criado algo muito pior. Um motivo. Toda guerra, não importa o quão grande seja, sempre se resume a um único instante. Um momento em que alguém precisa decidir quem será lembrado e como será lembrado. Para Elias, aquele instante havia chegado. Após ciclos incontáveis de batalhas, perdas e mundos salvos por margem mínima, as frotas aliadas finalmente alcançaram o coração do Império Va'Run. Um sistema colossal, protegido por camadas de defesas automáticas e estruturas ancestrais, construídas para nunca cair. No centro dele, o mundo núcleo inimigo. Um planeta inteiro dedicado à lógica fria do Império. Ali não viviam apenas líderes militares, mas bilhões de civis Va'Run. Crianças de espécies que jamais haviam visto a Terra. Seres que nunca apertaram o gatilho de uma arma, mas que agora existiam
sob a sombra das decisões de seus governantes. A ofensiva final foi brutal. As defesas caíram uma a uma. Frotas Varun foram destruídas. O caminho até o planeta central foi aberto com sacrifícios que entrariam para a história da galáxia. E então surgiu a opção que ninguém ousava dizer em voz alta: uma única arma. Tecnologia antiga, adaptada por várias raças aliadas, capaz de fazer exatamente o que havia sido feito com a Terra. Um disparo, um comando, um planeta apagado da existência. O Conselho Galáctico hesitou. Generais discutiram. Alguns exigiam vingança. Outros diziam que aquela era a única forma de garantir que os Varun jamais se ergueriam novamente. Todos, cedo ou tarde, olharam para Elias. Ele era o único que realmente entendia o peso daquela decisão. Sozinho na ponte da nave humana, Elias encarou o planeta inimigo projetado em holograma. Viu cidades vivas, atividades biológicas normais, um mundo inteiro seguindo sua rotina, exatamente como a Terra fazia no dia em que morreu. Seu dedo pairou sobre o comando. Por um instante, tudo fez sentido. O ódio, a dor, a ideia de justiça absoluta. Ele poderia encerrar a guerra ali. Poderia equilibrar a balança do universo com um único ato. Mas, ao fazer isso, algo essencial seria perdido. A humanidade não havia sido destruída apenas fisicamente. Ela havia sido julgada, classificada como instável, perigosa, indigna de existir. Repetir aquele genocídio seria provar que o Império Varun estava certo. Elias afastou a mão do controle. Ele ordenou a interrupção do ataque. A decisão caiu como um choque entre as frotas aliadas. Alguns protestaram. Outros ficaram em silêncio absoluto. Elias então transmitiu sua mensagem final para todos os canais. Se destruirmos esse mundo, não vencemos a guerra. Apenas nos tornamos aquilo que nos matou. O planeta Varun foi poupado. A guerra terminou não com um extermínio, mas com a queda do comando central inimigo e o colapso de sua estrutura imperial. O Império Varun perdeu o poder de decidir o destino de outras espécies. Elias sabia que muitos jamais concordariam com sua escolha, mas também sabia de algo mais importante. A humanidade poderia ter morrido como vítima, mas não seria lembrada como carrasca. Naquele momento, Elias Cade não salvou apenas bilhões de vidas inimigas. Ele salvou o significado de ser humano. Toda guerra termina antes que as cicatrizes desapareçam. Quando o silêncio finalmente voltou ao espaço, ele não trouxe paz imediata. Trouxe reflexão. Porque o universo que emergia após o conflito já não era o mesmo que havia permitido a destruição da Terra. Com a queda do Império Varun, as frotas se dispersaram lentamente. Sistemas antes militarizados começaram a desligar suas defesas. Estações destruídas passaram a ser reconstruídas, não para a guerra, mas para algo que a galáxia havia esquecido como fazer: conviver. A Terra não voltou. Nenhuma tecnologia, nenhuma aliança, nenhum arrependimento foi capaz de reconstruir o planeta perdido. O berço da humanidade permaneceu como um campo de destroços orbitando uma estrela vazia, um memorial silencioso, visível apenas nos mapas estelares. Mas a humanidade não terminou ali. Pequenos grupos de sobreviventes humanos, encontrados em colônias distantes e estações esquecidas, começaram a reaparecer. Eles foram acolhidos por raças que um dia haviam visto os humanos como fracos, perigosos ou insignificantes. Agora, viam neles um lembrete vivo do custo da indiferença. Em mundos alienígenas, crianças humanas nasceram sob céus que nunca foram feitos para elas. Aprenderam novos idiomas, novas culturas, novas formas de existir. A humanidade deixou de ser um povo de um único planeta e se tornou uma espécie galáctica.
moldada pela perda e pela convivência. Elias Cady não buscou poder após a guerra. Recusou títulos, cargos e homenagens. Para ele, a vitória nunca teve gosto de triunfo. Teve gosto de sobrevivência. Sua missão não era governar um novo futuro, mas garantir que o passado não fosse esquecido. Seu nome entrou para os registros históricos da galáxia não como um conquistador, mas como um ponto de ruptura. O homem que perdeu o próprio mundo. E ainda assim, escolheu não destruir o mundo dos outros. Em conselhos futuros, sempre que a ideia de extermínio era levantada, alguém mencionava a Terra. Sempre que uma espécie defendia o uso do medo como ferramenta, lembravam-se de Elias, porque a galáxia havia aprendido uma lição simples e dolorosa. A força pode apagar um planeta. O medo pode justificar um genocídio. Mas apenas a escolha consciente pode impedir que o erro se repita. E assim, mesmo sem um lar, a humanidade deixou algo maior do que qualquer império jamais deixou. Um legado, não de dominação, mas de consciência. A Terra morreu. Mas o que significava ser humano? Sobreviveu entre as estrelas.